Meus caros, você deve ter notado a mudança da câmera, da iluminação, mais um pouco no meu cabelo, porque a Michelle resolveu participar do vídeo com direção de arte. Aos poucos ela disse que vai melhorar a minha transmissão e a minha gravação, que isso é uma questão só de um problema pontual. Continuando. Toda a construção que a gente está fazendo é uma construção então em que ela está vinculada ao século XIX. É o mesmo período em que a gente lida muito forte com o auge dessa dominação europeia, o momento onde essa dominação europeia ela alcança espaços mais diversos. A gente está falando de uma dominação europeia que alcança a plenitude na África, que alcança a plenitude na Ásia, que é a questão do desenvolvimento de um novo sistema. Antes a gente falava de práticas e agora a gente fala e entende a ascensão da burguesia e o domínio de um Estado burguês, um modelo burguês vinculado ao modelo de capital, de dominação, de organização. A rainha é contra, a favor. Não estou falando nada em contra ou a favor. Pelo contrário, posso ser todas as críticas do mundo, mas a clareza aqui é do processo. E o processo é o século XIX, vindo de uma série de movimentos do século XVIII, conflagra e estabelece o momento em que você tem toda essa vitória, essa clareza do domínio do capital, que vai significar um modelo, vai significar um instrumento, vai significar várias práticas de transformações sociais. Não à toa, muitos intelectuais de séculos anteriores vão emergir, vão aparecer ganhando novos sentidos, novas roupagens. Um dos mais famosos deles é o Locke, justamente a questão do trabalho, da liberdade do trabalho, da mão de obra, do corpo, do vender o corpo, passa a ser visto de uma maneira inteiramente diferente. Outro que vai ganhar uma notoriedade muito grande, e aí a gente precisa pensar que a proposta dele tinha uma proposta de um caráter econômico, tinha uma proposta de uma análise para um determinado sentido, e ela vai acabar sendo extrapolada nesse sentido, que é o Adam Smith. Se você pega a proposta do Adam Smith, ele está pensando em mercado. Olha, para a plenitude do funcionamento dos processos de mercado, é necessário a gente entender que as próprias forças econômicas criam relações possíveis que, se não houver uma intervenção externa, ela tem uma espécie de uma mão invisível absolutamente capaz de mediar essas relações. Adam Smith não está colocando, não está discutindo o quanto isso pode ser bom ou ruim, está dizendo isso sobre o funcionamento. Mais do que isso, o princípio liberal vai trabalhar que sempre que você intervir, sempre que você trabalhar contra ou diretamente relacionado à ação dessa mão, você pode gerar processos e ações muito mais graves. Toda vez que você tentar uma intervenção estatal em um modelo que é um processo de reequilíbrio das próprias estruturas econômicas, você pode gerar com que a política acabe deflagrando processos muito mais graves na organização do que se você mantivesse a liberdade e a proposição da estrutura econômica. Importante, Adam Smith está trabalhando com modelos ideais, está trabalhando com a construção e a proposição dentro desse sentido, assim como vários outros intelectuais propõem naquele momento. Por exemplo, Marx não é o primeiro intelectual a estar falando da ideia de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, de uma sociedade que tinha uma dinâmica, muito pelo contrário. Se eu vou em Hegel, por exemplo, ele já está trabalhando no sentido da ação, ele já está trabalhando a questão de tese e antitese, ele já está trabalhando a questão de mediações possíveis e que transformam o que Marx faz é a inversão desse modelo, mas tudo dentro do mesmo mundo, dentro da mesma dinâmica. Olha só, existe um modelo da história econômico, um modelo que vai se manifestar em outros centros, mas tem essa característica econômica, e esse modelo é marcado pela questão das dominações, é o dominante versus dominado. Nessas disputas entre dominantes e dominados, assim se movimenta a história. Isso é o século XIX. É o mesmo século XIX onde você vai ter outros autores que vão estar discutindo sobre a religião e o fim da religião. Você vai estar discutindo a proposição em relação à razão pura. Você vai estar começando a ideia de estar percebendo a noção de um equilíbrio do mundo, perceber o que é desvio, perceber o que é uma ação e o peso da sociedade sobre esse indivíduo. É a mesma sociedade em que você vai estar problematizando sobre qual é o peso da sociedade sobre o indivíduo e qual a ação do indivíduo sobre a sociedade. É a sociedade que vai estar descobrindo novas culturas, que vai estar descobrindo a possibilidade, mas será que existem outras formas de viver, outras formas de pensar? Mas tudo ainda na mesma modelagem, na modelagem dessa vitória europeia,
que marca os princípios e as ideias liberais. Essas ideias liberais, elas são a base do Estado burguês, a base do Estado liberal, ainda que eu não esteja falando nem de uma proposta unicamente relacionada a Adam Smith, nem de uma proposta unicamente relacionada à continuidade dos processos iluministas, mas sim um conjunto de novas práticas, um conjunto de novas emergências de força que explicam e que fundamentam e que tentam organizar o capital, mas ao mesmo tempo com forte sentido de manter essa vinculação, essa identidade europeia, fruto dessa ampla dominação que o século XIX oferece. A gente vai continuar essa ideia, vamos tentar mediar essas relações agora, para que a gente possa entender um conceito que é repetido pra caramba e que quase ninguém entende. Que o que vai ser dentro dessa lógica é direita e o que vai ser esquerda.